Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Osto e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 1 de julho de 2022, a nossa sexta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Se você quiser também nos acompanhar em uma destas redes sociais acima ou quer o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sextou amanhã, tropa. Bom, ontem o nosso canal continuou com uma boa média de assertividade, acertamos quase tudo, então vamos nessa. É o seguinte, amanhã temos Brasileirão Série B, temos aí jogos do campeonato argentino e também temos algumas opções aí para estar finalizando nosso bilhete pronto com jogos da Suécia. Bom, vamos iniciar o nosso primeiro prognóstico de jogos pela Liga Profissional de Futebol da Argentina, o jogo do Central Córdoba versus a equipe do Argentino Júnior, o início às 19 horas. Bom, na classificação, a equipe do Central Córdoba atualmente aí é o 13º colocado, claro, em 5 jogos disputados, com 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, 7 pontos conquistados, enfrenta o Argentino Júnior que vem uma posição atrás com a mesma pontuação em 5 jogos disputados, com 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, empata até em números de gols marcados e número de gols sofridos. Então vejo um duelo muito equilibrado entre essas equipes e claro, nos últimos confrontos entre essas equipes, o Argentino Júnior vem a 5 aí, sem derrotas, e em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para essas equipes. Em duelos individuais entre eles, 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols para o Central Córdoba. O Argentino Júnior sofreu gol nos últimos 9 jogos. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Em 7 de 9 saiu ambas as equipes marcam. Último confronto, 1-1 e o anterior, 0-0. Bom, esse Argentino Júnior parece que vai aprontar diante do Central Córdoba. Por quê? Se você for analisar os últimos confrontos diretos entre eles, o Argentino Júnior, desde 2016, que não perde para a equipe do Central Córdoba. Tudo bem? O Central Córdoba venceu o Talleres Córdoba no último embate pelo campeonato argentino. E o Argentino Júnior vem de um empate aí diante do Arsenal do Sarandi em casa, tinha tudo para vencer, mas o jogo foi empate. Vem com uma sequência maligna atuando fora de casa, vem numa sequência aí de 3 empates e 2 derrotas, a equipe do Argentino Júnior. A equipe do Central Córdoba vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória em seus domínios, mas ainda assim acredito em um duelo muito bem equilibrado. Então, acredito no duelo para under 2,5, que é o famoso menos de 2,5 gols. E se você que gosta de uma ousadia e alegria, pegaria aí um fora com empate. Probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para o Boca Juniors versus Benfield. Esse jogo é um pouco mais tarde, com início aí às 21h30. Na classificação, o Boca é o quarto colocado em 5 jogos disputados, com 3 vitórias e 2 derrotas, 11 gols marcados, 8 gols sofridos, 9 pontos conquistados. O Benfield é o sétimo colocado, com os mesmos 5 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 5 gols marcados, 4 gols sofridos, 8 pontos conquistados, ou seja, 1 ponto a menos que o Boca Juniors. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6, saiu menos que 3 gols para essas equipes. O Boca Juniors foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 8 dos últimos 9 jogos e vem a 100 derrotas aí a 13 confrontos. Então, em duelos individuais, a equipe do Boca Juniors não tem muita coisa para se elaborar, apenas cartões aí em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. E o Benfield vem a 4 jogos sem derrota, ou seja, em 6 de 8 saiu ambos marca, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols na partida. Os últimos 2 confrontos entre eles, 2 jogos para under, aliás, 4 jogos aí para under e o último foi 0-0. Para essa partida, a equipe do Boca Juniors chega aí depois de arrumar um empate diante da equipe do Corinthians pela Copa Libertadores, sim. Segurou a equipe do Corinthians, claro que o Roger Guedes perdeu um pênalti, teve a sua cobrança e desperdiçou. E teve várias
e várias cobranças por parte dos argentinos, o pênalti, mas não aconteceu. O jogo acabou numa igualdade no placar. O Boca Juniors leva vantagem para os seus domínios e o Corinthians vai sofrer para ganhar aí na casa do Boca Juniors. Bom, para essa partida, acredito em um duelo muito equilibrado, mas vejo o Boca Juniors como favorito. É uma equipe que vem atuando bem em seus domínios, só tem uma derrota nos últimos 5 jogos para União Santa Fé e nos últimos confrontos diretos vem levando a melhor quase todas as vezes diante do Benfield. Benfield é uma equipe que vem se encaixando aos poucos, atuando fora de casa, vem de 3 empates e uma vitória, empatou com a equipe do Santos, empatou com o Racing, mas ainda assim acredito no favoritismo do Boca Juniors. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate e também vejo um jogo aí para mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o Brasileiro Série B. Sim, o jogo do Brusque versus Operário, mesmo horário aí, às 21h30. Na classificação, a equipe do Brusque atualmente é o 13º colocado em 15 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 10 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta o Operário na nona colocação em 15 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 16 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando em casa, essa equipe do Brusque é o 14º colocado no ranking. 7 jogos disputados, vem de 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 10 pontinhos conquistados, 5 gols marcados, 5 gols sofridos. Atuando fora de casa, o Operário é o 12º colocado em 8 jogos disputados. Construiu apenas 7 pontinhos, vem de 3 derrotas e 4 empates, ou seja, apenas uma vitória fora dos seus domínios. Nos últimos confrontos entre essas equipes, a equipe do Operário sofreu gol nos últimos 3. Em duelos individuais, o Brusque, com 5 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. O Operário, 6 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Então, há uma divergência entre Brusque versus Operário. Uma sofre menos gol e a outra gosta de marcar os seus golzinhos. Bom, último embate, 2-0 para o Brusque. O Brusque atuando em casa com o apoio da sua torcida, não tenho dúvida que vai procurar aí dificultar a vida do Operário. Claro que a equipe do Operário teve um embate recentemente aí a Chapecoense, mas conseguiu vencer por um placar de 2-1 atuando seus domínios. E o Brusque vem de um resultado adverso em casa, perdeu para o Bahia pelo placar de 2-0. Ou seja, para essa partida a equipe do Brusque chega aí desmotivado totalmente, vem de 3 derrotas consecutivas em seus domínios, enfrenta um Brusque que costuma morder os seus adversários, claro, isso é uma metáfora. Então, por esse retrospecto, acredito em um duelo para gols, mesmo o Operário atuando fora de casa, ainda não conseguiu vencer essa equipe do Brusque. Acredito em um duelo para gols. Então, vamos com a nossa dica para essa partida. É um jogo plausível aí para mais de 1,5 gols e a nossa probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o Cruzeiro versus Vila Nova, com início às 21h30. Vamos falar agora do líder Cruzeiro. Em 14 jogos disputados, somando aí 34 pontos, toda a competição, com 18 gols marcados, 6 gols sofridos. Claro, enfrenta o Vila Nova, último colocado, o lanterna do campeonato, 15 jogos disputados, com 12 pontos conquistados, 9 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Cruzeiro é o melhor mandante da competição em 7 jogos disputados, 7 vitórias consecutivas, 21 pontos conquistados, 11 gols marcados, 1 gol sofrido. Atuando fora de casa, o Vila Nova continua na parte inferior da tabela, é o 19º colocado em 7 jogos disputados, com 3 empates e 4 derrotas, 5 gols marcados, 11 gols sofridos, 3 pontos conquistados. Na sequência dos últimos 9 jogos do Cruzeiro, em 7, ele foi a primeira equipe a marcar gols. E a sequência do Vila Nova nos últimos 10 jogos vem aí sem vitórias, também saiu menos que 3 gols nos últimos 10 jogos. Foi a primeira equipe a sofrer em 5 dos últimos 6 jogos. O último confronto entre eles foi 1-1 em 2021 e neste mesmo ano teve outro confronto que foi 0-0. Ou seja, em minha visão de jogo, o Cruzeiro é total favorito a vencer essa partida. É líder do campeonato com 4 pontos de vantagem diante do vice-líder Vasco. Vale lembrar que ele tem um jogo a menos
e a equipe do Vasco. Então, caso o Cruzeiro vença, vai chegar aí a 7 pontos de vantagem diante do Vasco. E vale lembrar também que se trata de uma equipe que vem atuando muito bem em seus domínios. Em 7 jogos, 7 vitórias em seus domínios, 100% de aproveitamento. É uma equipe difícil de ser batida. Só para vocês terem uma noção, é uma equipe que nem gols costuma sofrer em casa. O único gol que sofreu até o momento em seus domínios foi diante do Sport Recife na rodada passada. Construiu 21 pontos em seus domínios. Enfrenta uma equipe que não consegue atuar bem, a pior equipe da competição no fator fora de casa. Uma das piores equipes com nenhuma vitória até o momento no campeonato. É uma equipe que sofre muitos gols, tem dificuldade de marcar os seus golzinhos. Tudo bem que nos últimos 2 confrontos não tem vitória para nenhuma das equipes. Claro, isso aí é superstição. Você que gosta de tabu vai acreditar aí que o Vila Nova pode ganhar para a equipe do Cruzeiro. E pode até acontecer, é futebol, lógico, mas aqui nesta partida, acredito na lógica, vamos estar optando aí uma vitória da equipe do Cruzeiro que vem jogando fino da bola e a nossa probabilidade é 2-0 caso. Vamos agora para a Suécia, o jogo do Sundsvall versus a equipe do Malmö com início às 14 horas. Na classificação, a equipe do Sundsvall é o 15º colocado em 11 jogos disputados, com 6 pontos conquistados, 11 gols marcados, 29 gols sofridos, e enfrenta a equipe do Malmö em 12 jogos disputados, vem na 5ª colocação, com 21 pontos conquistados, 13 gols marcados, 10 gols sofridos. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, os 6 saiu menos de 5 cartões, então mostra-se equipes muito bem disciplinadas. Na sequência dessas equipes, nos últimos 9 jogos